E se, no dia final, depois de uma vida inteira de igreja, de serviço, de pregação, você ficasse diante de Jesus e ele olhasse nos seus olhos e dissesse as palavras mais aterrorizantes de toda a Bíblia: nunca vos conheci. Você consegue imaginar o choque? O desespero? Essa não é uma hipótese distante. É um alerta direto de Jesus no clímax do seu sermão mais famoso, lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. E a parte mais assustadora, ele diz que muitos viverão isso. A pergunta que esse texto nos força a fazer hoje é: como garantir que não seremos um deles? Fica comigo, porque a resposta pode redefinir sua fé. Estamos no topo da montanha. Jesus acabou de falar sobre a porta estreita, o caminho apertado. Alertou sobre lobos em pele de cordeiro, os falsos profetas. E nos deu a chave: uma árvore se conhece pelo seu fruto. Tudo isso explode neste exato momento. É aqui que o martelo bate no prego. Jesus olha para a multidão, e para nós hoje, e diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebe a tensão? Ele não está falando de ateus ou de inimigos declarados. Ele está falando de gente que o chama de Senhor. Gente que está, aparentemente, no time dele. Gente que talvez se pareça muito conosco. Na expressão naquele dia, Jesus joga uma luz do futuro sobre as nossas ações de hoje. E o que veremos nesse dia será desconcertante. Um monte de gente vai chegar com um currículo impressionante. Eles vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas qual a resposta de Jesus? Ele dirá abertamente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é de arrepiar. Jesus, então, coloca 3 contrastes chocantes na mesa para a gente entender. Primeiro, confissão versus coração. Falar Senhor, Senhor com intensidade, com fervor, não impressiona o rei. Ele busca algo mais profundo que palavras. Segundo, e esse aqui é crítico para nossa geração, façanhas versus obediência. Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres. Isso tudo parece o auge da vida espiritual, não é? Mas Jesus diz que nada disso é a prova final. Por quê? Porque Deus, em sua soberania, pode até agir através de alguém sem que essa pessoa realmente pertença a ele. Os dons impressionam as pessoas, mas o fruto revela quem nós somos para Deus. E o terceiro contraste é o mais importante de todos: currículo religioso versus relacionamento real. Quando Jesus diz nunca vos conheci, ele não está dizendo esqueci o nome de vocês. A palavra conhecer na Bíblia é profunda, é íntima, é pactual. É a mesma palavra usada para a relação entre marido e mulher. É a ausência de comunhão, de intimidade. E a frase final, vós que praticais a iniquidade, aponta para uma vida de anomia, viver como se a lei, a vontade de Deus, não se aplicasse a você, mesmo que você esteja ocupado fazendo coisas para Deus. A tese é brutal e libertadora. O rei não vai olhar seu currículo. Ele vai checar se conhece o seu coração. A Bíblia inteira grita essa verdade. Não é uma ideia nova de Jesus. Lá em Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 5, Moisés já avisava: se um profeta fizer um sinal espetacular, mas te desviar do Senhor, não o ouça. 1 Samuel 15, versículo 22, obedecer é melhor do que sacrificar. O Salmo 6, versículo 8, que o próprio Jesus ecoa, diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, descreveu esse povo: honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma linha dourada de coerência de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre buscou um povo que o conhecesse de verdade e que o obedecesse de coração. No Novo Testamento, isso se intensifica. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 46, pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? É a mesma questão. E a esperança começa a brilhar em João, capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ah, aqui está o segredo. Não é sobre o que a gente faz para ser conhecido. É sobre ser conhecido por ele e, por isso, ouvir sua voz e seguir. É identidade antes de performance. Como diz Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, somos salvos pela graça, criados para as boas obras que Deus já preparou. Primeiro a identidade, depois a atividade. E veja a genialidade de Jesus. Logo depois desse alerta, o que ele faz? Conta a parábola do homem que construiu a casa na rocha e o que construiu na areia. Adivinha qual é a diferença entre eles? Ambos ouviram as palavras de Jesus, mas um praticou, e o outro não. Ser conhecido por Cristo é o que te faz construir na rocha.
E essa casa, meu amigo, é a única que vai ficar de pé quando a tempestade final chegar. Então, como isso aterrissa na nossa vida, hoje, aqui no Brasil? Vamos fazer um diagnóstico honesto. Será que não caímos nessas armadilhas? Primeiro, o ativismo sem altar. Uma agenda lotada de eventos, reuniões, projetos. Mas com pouco tempo para ficar em silêncio, de fato, ouvir a voz do Senhor. Confundimos cansaço com fidelidade. Segundo, carisma sem caráter. Dons espetaculares no palco, mas uma vida secreta de pecado e negligência. E terceiro, ortodoxia sem obediência. Sabemos toda a doutrina certa, defendemos a sã doutrina com unhas e dentes. Mas não praticamos o perdão, a misericórdia, a justiça, a pureza que essa mesma doutrina nos ensina. Você se reconhece em alguma dessas áreas? Ok, chega de diagnóstico. Quais são os passos práticos de cura? Primeiro, crie a regra do ouvir e obedecer do dia. Separe 15 minutos. Apenas 15. Leia um trecho do Sermão do Monte, de Mateus 5-7. E peça, Senhor, me mostre uma ordem para eu praticar hoje. E pratique. Segundo, faça o exame fruto ou façanha. Antes de celebrar um resultado ou postar um número, pergunte, a forma como fiz isso gerou mais amor, alegria, paz, paciência em mim e nos outros? Terceiro, dê um passo de arrependimento relacional. Obter a aprovação de Deus muitas vezes começa pedindo perdão para alguém do nosso lado. A quem o Espírito está te lembrando agora? Obedeça. Seja no trabalho, praticando uma honestidade que te custa algo. Seja na família, trocando um Senhor apressado por um tempo real de oração e perdão. Ou na internet, trocando a reatividade por mansidão. Isso é fazer a vontade do Pai. A grande virada de chave está aqui. Isso não é sobre obrigação. É sobre identidade. Você não obedece para ser aceito. Você obedece porque você já foi aceito em Cristo. E como Cristo cumpre tudo isso? Simples. Ele é o único filho que sempre fez perfeitamente a vontade do Pai. E lá na cruz, ele, o Filho conhecido e amado, foi tratado como desconhecido, para que nós, os reais pecadores, pudéssemos ser conhecidos para sempre. Nele, a nossa confissão vira vida. Nele, nossa casa é firmada na rocha. Por isso, o convite final não é de medo, mas de fé. É olhar para dentro e orar com sinceridade. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Conhece o meu coração, sonda minha alma e alinha minha vida com a Tua vontade hoje. E então, dê um passo. 1. Reconcilie-se com alguém. Perdoe. Sirva em segredo. Um passo de obediência por dia constrói uma fortaleza na rocha para a eternidade. Verdade central. A entrada no reino não se baseia em feitos espetaculares, mas em ser conhecido intimamente por Jesus e praticar a vontade do Pai. Pérola do dia. Hoje, não apenas ouça. Escolha uma ordem de Jesus e obedeça. Esse é o cimento que firma sua casa na rocha. Agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu alerta amoroso. Dá-nos ouvidos que ouvem e um coração pronto para obedecer. Espírito Santo, mostra-nos o próximo passo. Sustenta-nos no caminho estreito. Até aquele dia. Amém.